Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Com Cristina Grêmio ao vivo conosco. Ô, Cris, que bom poder conversar contigo ao vivo. Tá tudo bem, Cris? Tudo bem, Pitoli? Vamos em frente, né? Para muita gente o ano começa agora, a gente tá trabalhando desde o dia 1º de janeiro. Bom dia para você e para a audiência. E sem parar, né, Cris? Porque, aliás, a gente tem um Brasil pela frente. A gente vem discutindo essas questões, Cris. Falei há pouco com o Duval e falava sobre a nossa pressa diante de tudo o que a gente está vendo acontecer, né? E contando com Trump, contando com Marco Rubio, contando com Elon Musk, com a justiça americana, enfim. Mas essa ansiedade, de uma certa forma, toma conta da gente, né, Cris? Na verdade a gente gostaria, somos humanos, né? A gente gostaria de ver os problemas solucionados num piscar de olhos, e não é assim que as coisas funcionam. Veja aí o caso dos presos e dos perseguidos do 8 de janeiro, há quanto tempo esperando por um resquício de justiça que a gente ainda acredita que possa haver, né? E a gente sabe que agora a gente está dependendo nesse exato momento de uma interferência externa, porque aqui no Brasil, como o nosso Senado está completamente omisso, e continua agora sob nova gestão, mas omisso ainda em relação aos abusos do STF, a gente tem que esperar que alguma medida vinda de fora, que que coloque algum juízo naquela Corte Suprema, possa trazer de volta alguma esperança. Senão vamos ter que esperar para o ano que vem mesmo, novas eleições, renovar todo o Senado, todo o Congresso, né, um novo presidente da República, e quem sabe a gente possa vir a ter um presidente do Senado que tome as rédeas da situação e faça o que a Constituição manda, que é fiscalizar o judiciário, fiscalizar o executivo, além de fazer as leis, né? Agora, ao mesmo tempo, Cris, eu entendo que o Alcolumbre, a hora que ele perceber que o caldo entornou para esses que aí estão cumprindo ordens incumpríveis, né, fazendo com que o Brasil viva esse momento tão triste da sua história, ele, em algum momento vai ter um despertar da fé. Não é possível que não, Cris, porque o que a gente está vendo acontecer hoje, né, e tudo que já se ameaça ou que pode acontecer com, dentre outros, Alexandre de Moraes, se não faz com que um presidente do Senado desperte, o que fará, não é, Cris? Então, em relação a essa figura especificamente, eu tenho todas as ressalvas. Por quê? Porque eu olho no retrovisor. Alcolumbre foi presidente do Senado nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, em que a gente estava vendo, né, um governo que já de imediato produziu resultados. No primeiro dia do governo Bolsonaro, eu gosto sempre de lembrar isso porque eu prezo demais a educação, sou filha de professores. No primeiro dia do governo Bolsonaro, ele criou a Secretaria Nacional de Alfabetização. Foi um recado claro para a nação de chega de Paulo Freire, chega de pátria educadora, chega de fingir, chega de retórica, vamos começar na base e vamos investir em educação para quem sabe colher os frutos lá para frente, chega de décadas perdidas e tudo mais. Estou citando apenas um exemplo. Em Alcolumbre comandava o Senado, a gente viu o governo Bolsonaro sendo atacado pela imprensa de aluguel da esquerda desde o primeiro dia. E Alcolumbre virou o quê? Um braço dessa imprensa de aluguel da esquerda e da esquerda naqueles 2 primeiros anos de governo Bolsonaro. Para mim, como analista política que cobriu aqueles 2 anos intensamente, é muito difícil acreditar que, de repente, num estalar de dedos, Alcolumbre passe a ter um vislumbre, como a imensa maioria dos brasileiros, e pensar no Brasil, né? E pensar em colocar o Senado para cumprir seu papel constitucional de fiscal do judiciário também. Mas a gente não perde a esperança, né? A gente está aqui trazendo os elementos todos os dias, a verdade acima de tudo, e independentemente de acordos que tenham feito com quem quer que seja, a gente está aqui torcendo para o melhor do Brasil, né? O presidente Bolsonaro sabe que tem nosso apoio, que nós continuaremos trabalhando como sempre trabalhamos, mas não somos obrigados a acreditar em pessoas que no passado já trabalharam contra o Brasil. Eu tenho muita esperança em que medidas internacionais que apertem o cerco aos ministros do STF em relação a desmandos que eles tentaram cometer lá fora. Estou falando especificamente do ministro Alexandre de Moraes, mas já tem investigação lá também.
em relação a outros ministros e até ao Procurador-Geral da República e aquele delegado da Polícia Federal, que é a Polícia Federal do Flávio Dino, né, como se costumou dizer. Então, havendo um aperto internacional sobre figuras que aqui no Brasil pensam que mandam sem ter mandato, a gente pode voltar a ter algumas esperanças. Ali do Senado, no exato momento, eu não consigo ver não, viu? Cris, o Borgo tá por aqui, tem uma questão para você. Pois não, Borgão? Olá, Cris, bom dia, prazer falar contigo. Cris, minha pergunta vai nessa linha que você terminou agora a sua fala. Os recados ali, está tudo desenhado que esses ditadores irão sofrer várias sanções dos Estados Unidos. Por exemplo, a Lei Magnitsky, que pune severamente financeiramente. E o Gilmar Mendes, por exemplo, em Portugal, essas medidas serão extensivas, eu não tenho dúvida disso. A minha dúvida, que vem pesando um tempo, é se o sistema, se o mecanismo, os interesses econômicos, financeiros do Brasil, se eles vão expurgar essas pessoas para manter os seus interesses, ou se esses ditadores não têm mais alternativa e se vai virar a chave e enfrentar mesmo assumindo a ditadura. Olha, eu acho muito difícil que o sistema econômico continue a aprovar o que a gente está vivendo no Brasil, esse estado de exceção. A gente sabe que foi sim a Faria Lima, foram sim os grandes banqueiros, os amigos do rei, né? Os magnatas, aqueles que Lula finge não estarem próximos a ele porque ele quer continuar com essa alcunha de pai dos pobres, não rola mais. E esses grandes agentes do mercado financeiro, esses grandes agentes dos bastidores das campanhas, especialmente das campanhas do PT, eles já estão descendo do barco. A gente tem visto o que está acontecendo com a economia e ninguém está só com a peneira na área econômica não, né? Quando começa a apertar no bolso, seja aquele que estava iludido com a conversinha do pai dos pobres, seja um milionário que não quer perder um tostão, todos vão para o lado onde o vento soprar melhor. Então, eu acho que na hora que o recado vier forte dos Estados Unidos, e isso vai refletir também em sanções econômicas para o país. A gente está vendo o que Trump está colocando aí como política de reciprocidade em termos de taxas internacionais, já está começando a pegar para o Brasil também. A hora que isso atingir grandes empresas, grandes empresários, eu não tenho dúvida de que a conversa muda, né? O PT já vai parar de ser tão atraente quanto foi em 2022, por exemplo, quando todo mundo preferiu fechar os olhos para as condenações de Lula, para o processo altamente questionável que rolou ali no STF, aparelhado por Lula e Dilma, sempre gosto de lembrar, para que ele fosse descondenado, e passem a olhar o sol sem peneira, né? Passem a olhar a claridade como nós olhamos, com toda a verdade dos fatos e acreditando em quem tem que acreditar e desacreditando em quem não é para acreditar. Agora, Cris, ao mesmo tempo a gente tem a denúncia da PGR numa triangulação que a gente vem falando já há bastante tempo aqui, que é perigosíssima, que é a Polícia Federal do Lewandowski, que troca de cadeira com Flávio Dino, né? Um vai para o Supremo, outro vai para o Ministério da Justiça, Paulo Gonet, sócio ou ex-sócio do Gilmar Mendes, e a primeira turma do Supremo, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dino, Zanin e Fux. O que a gente já sabe, né, qual é o placar ali de qualquer decisão quando o assunto é a direita, sendo julgada por estes, né? Agora estão pedindo 38 anos de prisão para o presidente Bolsonaro, com a denúncia feita pelo Paulo Gonet, e a grande dúvida é, será julgada ainda esse ano ou não? Alguns estão tentando dizer que esse ano seria melhor, para tentar diminuir o impacto, a comoção, né, que pode trazer na população com a prisão, eventual prisão do presidente Bolsonaro. E a tua leitura diante dessa denúncia, de como ela se caminha, a pressa, né, os 38 anos propostos pela PGR, e a tua leitura com relação a isso, Cris? É uma peça de ficção absoluta, né? Do início ao fim, as 272 páginas, e esse pedido de condenação a 38 anos de prisão tá muito na linha dos 17 anos de prisão para quem pintou estátua com batom, né? Enfim, quando a gente precisa sempre lembrar que o petista, o psolista lá, o esquerdista, extremista, que queimou aquela estátua do Borba Gato, ficou preso um dia. Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria, essa turma toda fez uma gritaria, soltaram o bandido, aquele sim um vândalo perigoso, né? E nunca mais se ouviu falar dele, o tal do Gato, se não me engano, que era o sobrenome dele, ou o apelido, enfim. E aí uma cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, né, presa ilegalmente até por isso, continua presa ilegalmente até por isso, quando traficantes são libertadas tão somente por terem filhos pequenos, ela está presa por ter pichado a estátua da justiça com batom, e acusada de golpe de Estado. Então a gente sabe que isso tudo é narrativa, e obviamente que eles têm pressa, né, Pitoli? Eu prefiro olhar
não com um olhar de analista, porque, claro, tem uma questão política aí, eles vão avaliar o que é mais conveniente, se é em ano eleitoral, se é em ano pré-eleitoral, mas a gente tem que olhar com os olhos de cidadão que está vendo esses abusos serem cometidos dia após dia e dobrar a aposta e triplicar a aposta a olhos vistos. Eles vão fazer o quanto antes. Eles pudessem colocar Bolsonaro na cruz, né, com uma coroa de espinhos, fariam. A gente sabe qual é a intenção dessa gente, é colocar alguém para mártir ali e para dar exemplo, como eles fizeram com os mais de 2.000 presos, eu sempre digo que são milhares, né? Com os milhares de presos do 8 de janeiro, que não são vândalos, e eu afirmo isso porque 1.500 foram presos na frente do quartel. Se tivessem sido 2.000 presos dentro dos prédios públicos, haveria pelo menos aquela dúvida de quem derrubou determinados objetos de arte, de quem quebrou determinadas vidraças. Como 1.500 foram presos na frente do quartel, não há dúvidas de que faltam provas para condenar essas pessoas todas. Então são milhares de presos ali condenados, e eles pegaram esses milhares para dar o recado para milhões. Assim como eles querem pegar Bolsonaro para dar o recado para todos os eleitores de Bolsonaro. Não se atrevam nunca mais a eleger um governante de direita. Nós mandamos no país e nós queremos a esquerda no poder, porque a esquerda é a nossa comparsa. Através de um governo de esquerda, a gente desvia o que quiser na cara do povo e cala todo mundo para ninguém poder se revoltar contra isso. Então, eu acho que eles vão acelerar o quanto puderem, até porque essa pressão de fora está muito grande. Mas você citou aí um nome que eu queria comentar aqui, que é o do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Eu estava lendo uma notícia aqui, Pitoli, não sei se vocês já comentaram mais cedo no jornal, não consegui acompanhar desde cedo, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o arquivamento do inquérito contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. O que eles estão dizendo aqui? Olha, Ibanez é nosso amigo. Ibanez a gente decidiu soltar, né? E de quem que é o pedido para arquivar? De Paulo Gonet. Então, o Procurador-Geral da República, em uma semana, ele emite um parecer lá com 272 páginas, afirmando que Bolsonaro, lá do exterior, foi o grande responsável por colocar milhares de pessoas na rua se manifestando contra Lula, algumas delas correndo para dentro de